Bom dia, gente. Sábado sem corte, mais uma vez aqui com você. Hoje eu vou falar sobre depressão. Quase que não sai. Depressão. A depressão é uma doença espiritual? Ela é psíquica? Ela tá onde? Como é que eu entendo isso? E eu poderia estar falando aqui de qualquer doença, mas eu vou falar sobre depressão, que é um assunto tão sério e as pessoas não sabem como tratar porque não sabem aonde está o tratamento. E vamos desmistificar hoje um pouco sobre isso. Mas antes de a gente falar sobre a doença em si, a gente tem que entender que nós somos um corpo. A gente é um espírito, que a gente tem um corpo e a gente tem uma alma, ou seja, a gente é um ser três em um, tá? A gente é um espírito, a gente habita dentro de um corpo, que é um avatar que a gente tem, e a gente tem uma alma. Por que que a gente é um ser três em um? Para a gente se conectar nesse universo, né? Que a gente tem o universo físico, que é isso que a gente está vendo, é o palpável, é a cadeira que eu tô sentando, e eu não poderia sentar aqui se eu fosse só um espírito. Então a gente tem isso. A gente tem o universo das nossas emoções, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, e a gente tem o universo espiritual. Então, o corpo, ele foi feito para conectar com esse universo físico aqui, ó. O espírito, ele foi feito para a gente se conectar com o mundo espiritual. E a nossa alma, são as nossas escolhas, as nossas emoções, ela é o meio do caminho, ela é o nosso livre-arbítrio. Você sabia disso? É onde habita o nosso livre-arbítrio, é na nossa alma. Então, eu fiz aqui uma ilustração bem rapidinho. Eu não vou ficar falando sobre esse ser três em um que nós somos. Se você quer saber mais sobre isso, escreve aqui nos comentários para mim, que eu faço um vídeo só falando sobre isso. Mas basicamente a gente nasceu assim, ó, gente. Não riam do meu desenho. Ó, a gente é um espírito, ó, espírito humano, tá mortinho ali porque a gente nasceu assim. A gente habita num corpo, ó, o corpinho ali, ó, tocando no chão e tal, e a gente possui uma alma. A nossa alma é o nosso campo de pensamentos, de emoções, nossas decisões, porque ela é o nosso livre-arbítrio, é onde está, tá bom? Então, esse corpo, esse espírito tá assim mortinho, porque temos Deus no mundo espiritual, e essa conexão com Deus, ela foi cortada lá em Adão, quando entrou o pecado. Lembra? Deus, o homem foi destituído da glória de Deus. Existiu uma vida de Deus que foi soprada em Adão e, consequentemente, que seria para todos nós, mas foi cortada. Então, quando a gente aceita Jesus, esse Espírito, Deus é religado ao homem pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo começa a ser o nosso alimento, o que liga a gente ao mundo espiritual que se abre. A gente começa a entender que não existe mais só isso aqui, ó. Não existe mais só o chão que a gente toca. A gente começa a entender que tem um mundo espiritual do outro lado, tá bom? Mundo espiritual é esse que é só pra gente ter conexão com Deus através do Espírito Santo. É isso que ele espera de nós. Mas não vou ficar falando sobre isso. Se você quiser, de novo, repito, se você quiser saber mais sobre isso, escreve aqui que eu faço um vídeo falando só sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre as doenças, sobre a depressão, tá bom? Como a gente já entendeu que nós somos um ser três em um, e os três, tá, gente? Os três, eles têm poder de atuação próprio. Eles têm maneiras de atuação próprio, tá bom? E só para você ver que eu não tô inventando essas coisas aqui da minha cabeça, tá tudo na Bíblia. Que se você pegasse comigo, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 23, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é só para você entender que existe sim espírito, alma e corpo nessa ordem, tá bom? Espírito, alma e corpo nessa ordem, porque a alma tá no meio, porque ela é o que vai ser ali o nosso divisor mesmo. Em Hebreus 4:12 diz assim, ó, a palavra de Deus,
Ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Então, esse aqui é só para nos mostrar que alma e espírito não é a mesma coisa, tá bom, gente? A alma e espírito não são a mesma coisa. O nosso espírito, ele nasce morto mesmo quando a gente nasce, porque a gente precisa ter esse encontro com Deus. Esse encontro com Deus é o que vai nos ligar ao mundo espiritual. E existem as pessoas nessa busca do misticismo, de querer saber o que tem do outro lado, fazem diversas outras maneiras, tentam diversas outras maneiras para ter essa conexão com o mundo espiritual. Várias religiões fazem isso. Isso não é bíblico. Isso pode ser muito perigoso e mas não é assunto para esse vídeo, tá bom? A gente vai falar sobre as doenças. Volto a falar aqui, vamos falar sobre depressão. Então, entendendo essas três formas da gente habitar, a gente precisa entender também que tem três formas de tudo chegar até nós. De forma corporal, o que eu como, o que eu passo no meu corpo, não sei, né? Tá entrando em mim de forma emocional e pelo meu intelecto, que é a parte da alma, como eu me relaciono com as pessoas, o que que eu sinto quando eu tô me relacionando, o que que eu sinto nas minhas tristezas, nas minhas fraquezas, quando eu estudo todo o meu intelecto, o que que eu vou absorvendo, isso é tudo no campo da alma. E de forma espiritual é quando eu me alimento do que vem de Deus, quando eu me alimento da palavra, quando eu oro, quando eu jejuo, isso é o que entra em mim de forma espiritual. Então, falando sobre as doenças, da mesma forma, gente, pode entrar por qualquer um desses três, dessas três formas aqui, qualquer um desses três campos. O que é o resumão que a gente precisa entender é que qualquer doença que entre por qualquer um desses três, tá, gente? Ela vem para nos matar. Qualquer doença vem para nos matar. E ela vai nos matar como? Atingindo basicamente a nossa alma. Porque tudo que atinge a nossa alma, que entra, sabe, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e a gente deixa ficar ali, porque a gente não sabe como lutar como, em algum momento isso vai florescer no nosso corpo. Florescer, que eu digo crescer, botar para fora no nosso corpo. Quem aí já ouviu falar que quando a gente não sabe, né? A gente não, até hoje não descobriu a maior parte de como vem o câncer, ou a cura do câncer, ninguém sabe. Por quê? Os médicos dizem que é uma doença psicossomática. Então, é aquilo que você vai guardando a vida inteira e vai aflorar, vai crescer, vai mostrar no seu corpo. E aí aparece em diversos pontos do nosso corpo, quando a gente não sabe o que tratar. Gente, quando a gente ainda não tem o nosso espírito vivificado de novo, porque existe uma promessa na Bíblia que quando a gente encontra com Jesus, a gente tem o nosso encontro real com Jesus, esse Espírito Santo aqui, ele é religado, tá? Vou fazer deixa eu ver se ele vai, não vai. Ele é religado até o nosso espírito, e o nosso espírito tem vida. Então, existe essa parte aqui. Quando o nosso espírito tem vida, se a nossa alma, tá, ela foi atingida de alguma forma, algum baque, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que te deixou mesmo muito triste, e essa tristeza profunda pode te levar à depressão, a gente tem o nosso espírito ligado a Deus aqui, por meio do Espírito Santo, que pode nos ministrar, que pode nos ajudar a sair dessa, que pode lutar junto com a gente, tá? Então, existe ali uma luta por Deus, né, de Deus, com o Espírito Santo, pela nossa vida, e que a gente pode sair dessa com a ajuda do Espírito Santo. A gente pode sair dessa com ministração, oração, com o que quer que seja. Isso não quer dizer que a gente não precise dos remédios. Muita gente precisa, tá, gente? E aí eu não vou entrar nesse ponto de, nossa, qual é a sua fé, quanto que não é sua fé, quanto que é, quanto não é. Cada um, Deus trata cada um de maneira diferente. Então, quando a gente não tem esse espírito aqui ainda vivificado, a única maneira da gente tratar, de fato, é tratando o nosso corpo e a nossa mente. É só isso que a gente pode fazer. Remédio, é terapia, é você buscar mesmo e tal. Mas, gente, eu vou te dizer, muito provavelmente isso vai ter que ser um tratamento contínuo até não sei quando, sabe? Porque não tem isso aqui, ó. E quando não tem isso aqui vivificado, isso aqui tá morto, gente, qualquer coisa pode entrar no lugar disso aqui, ó.
Qualquer coisa pode vir aqui e entrar no lugar. Qualquer coisa da onde? Do mundo espiritual que está aqui atrás de Deus, de um novo mundo que a gente não conhece. Qualquer coisa pode entrar aqui nesse lugar, pode tomar esse lugar. Então, fica cada vez mais difícil, te puxa cada vez mais para baixo, e aí é remédio, é terapia, e a sensação que tem que a gente não sai do lugar. Mas quando a gente tem isso aqui vivificado, o Espírito Santo tem de novo uma conexão aqui com a gente tem mais facilidade de entender que a nossa alma pode ser ministrada pelo nosso espírito para levantar, para ter força, para lutar, para ir atrás. E aí levar tudo junto, levar o nosso corpo, levar a nossa mente, levar tudo que a gente entende, que a gente acredita, levar cativo, que eu digo é preso ao que Deus diz, preso no sentido de com o entendimento de que Deus é o que pode nos salvar, nos tirar de tudo da onde a gente está. Quando a gente tem esse entendimento que a gente pode levar tudo através do Espírito Santo e aí ser completamente curado, aí pronto, gente. A gente é uma outra pessoa. A gente vive uma nova vida, porque agora a gente começa a enxergar com os olhos espirituais e não só os olhos carnais. A gente começa a entender que isso aqui não é a única coisa que existe. E é muito gostoso viver assim, é muito gostoso viver no Espírito. É muito gostoso ouvir de Deus todo dia o que Ele tem pra gente. E a nossa alma entender que existe um Deus que domina esses três seres aqui, ó, em um só. Quem domina é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente entende que esse domínio aqui é de Deus, a gente tenta de todas as formas nos barrar de qualquer doença entrar por qualquer uma das três maneiras, tá bom? Eu não tô dizendo que ninguém fica doente depois que a gente aceita Jesus, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que existe uma maneira diferente de lutar pelas nossas doenças, pelos nossos sofrimentos, as nossas emoções, que muitas vezes são doídas, rejeições, isso tudo pode ser tratado, gente, de forma com Deus ao nosso lado, tá bom? Pode ser tratado e deve ser tratado com a ajuda de especialistas, porque Deus foi quem deu a sabedoria para os homens nos tratarem, nos medicarem, mas com a ajuda do mundo espiritual, tudo fica mais fácil, tá bom? E se a sua fé for capaz de ligar, você tem o Espírito Santo vivo e a sua fé é capaz de ligar essa cura automática. E aí é assim, gente, você tem toda a cura, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías que Jesus na cruz já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, todas as nossas doenças, todo o castigo que nos trouxe a paz hoje em dia estava sobre Jesus. O castigo que era para ser nosso estava sobre Jesus naquela cruz. Se você tiver esse entendimento, você vai viver uma vida sarada no corpo, na alma, no espírito. Mas, eu volto a dizer, isso não quer dizer que você não pode usar a ajuda dos nossos médicos especialistas, como você quiser. Deus tem as suas formas de nos tratar e Ele nos ama e nos respeita. Ele respeita a forma como a gente busca a nossa cura, tá bom? Se você ainda não tem o seu espírito vivificado e você quer saber como, fala comigo, me deixa uma mensagem, meu contato tá aqui embaixo, porque Deus pode transformar a sua vida completamente. Essa depressão aí tem cura, em nome de Jesus, tá? Beijo, gente. Tchau.